Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula de PHP e orientação a objeto. Então nesta videoaula eu vou falar sobre uma das formas de relacionamento entre classes, entre objetos. Bom, temos diversas formas de relacionamento entre objetos, e uma delas é conhecida como associação. Então a associação é uma das relações mais comuns entre dois objetos. E nesse tipo de relacionamento, um objeto possui uma referência a outro objeto, onde ele pode visualizar os atributos desse objeto ou mesmo acionar uma das funcionalidades, por exemplo, no caso, os métodos. Então, como que a gente pode implementar, fazer com que um objeto se associe a outro? Uma das formas mais comuns é implementar através de um atributo, de um objeto como um atributo de outro objeto. Então a gente vai fazer um exemplo aqui onde a gente tem uma classe fornecedor, uma classe produto. Então um produto ele está associado a um certo fornecedor. Então nesse caso a gente pode interpretar assim, que um objeto está relacionado com o outro. Então vamos ver do ponto de vista de código como que ficaria. Bom, só por curiosidade, se a gente fosse representar em UML, a gente poderia representar dessa forma. Aqui não está representando os métodos, só os atributos. Então, eu teria aqui na classe produto um atributo que é do tipo fornecedor. Então, isto associa um produto a um determinado fornecedor. Então, aqui no código PHP, eu tenho a especificação de uma classe produto. Observe que eu coloquei tudo público, para poupar tempo e trabalho, mas na prática vocês têm que ficar atento para isso, se é adequado ou não usar o método público, o modificador, público. Na prática, geralmente a gente vai colocar como private e aí os métodos getters e setters para setar e ler os valores de cada atributo. Então essa classe aqui ela não tem nenhum método, só tem os atributos como público, então a gente pode alterar livremente na hora que criar um objeto. Aí eu tenho a classe produto, onde eu tenho alguns atributos e um deles é o atributo fornecedor. Aí eu tenho um método para exibir os dados, onde ele vai exibir os atributos que são próprios dessa classe, que é a classe produto, então código, descrição e preço, e ele exibe um atributo do atributo fornecedor. Então o atributo fornecedor é um outro objeto. Esse outro objeto tem um atributo nome. Então ele vai pegar esse atributo nome. E aí a gente tem um método setFornecedor. Então eu vou passar um atributo que é do tipo fornecedor. E aí então eu relaciono esse objeto produto que eu criar com um objeto fornecedor que foi passado através do método setFornecedor. Ok? Então a forma de atribuir é igual a qualquer outra variável. Mas isso daqui a gente está criando um relacionamento entre um objeto do tipo produto e um objeto do tipo fornecedor. Bom, e nesta classe aqui é a classe que utiliza as duas classes. Então eu estou incluindo a classe produto, incluindo a classe fornecedor. Aqui eu estou instanciando uma classe do tipo produto, estou setando alguns atributos dela. E o outro atributo, que é o fornecedor, não tem como eu setar diretamente aqui. Por quê? Porque antes de passar ele como um atributo de produto, eu tenho que criá-lo. Então, eu estou instanciando um fornecedor, é a Isabela. E aí, então, depois eu defino os atributos desse fornecedor. Então, agora esse objeto já está pronto, foi criado, foi definido seus atributos. Então, agora eu uso aqui o método setFornecedor do produto macarrão e informo para ele que é para ele atribuir esse fornecedor como atributo desse produto. Então nesse momento ele viria aqui no método setFornecedor, receberia o produto que foi passado, o fornecedor que foi passado como parâmetro e atribuiria ao atributo fornecedor da classe produto.
E aí depois então eu chamo o método exibir dados. Esse método aqui ele vai listar os atributos do produto e quem é o fornecedor, qual que é o nome do fornecedor. Então o nome do fornecedor não está no produto, está sim no objeto relacionado que é o fornecedor. Ok? Então eu vou salvar e vamos testar. Então aqui está código do produto, descrição do produto, o preço e o nome do fornecedor. Se eu quisesse exibir outros dados do fornecedor, seria só eu acrescentar aqui. Por exemplo, vamos ver aqui fornecedor, telefone, por exemplo. Eu vou colocar aqui fornecedor, vou colocar para dentro um pouquinho, telefone. Então fornecedor, telefone. Aí eu vou salvar e atualizar aqui, e aí está. Ok? Então esses dados aqui são do objeto relacionado. Aí você pode, para fins de prática, de aprendizagem, fazer aqui os métodos getters e setters, né, colocar como privados, colocar métodos aqui também como privado, então os getters e setters para cada um dos atributos. Se eu colocar aqui como privado, eu tenho que ter um método getter. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui private, e aí então eu vou ter um método aqui que eu vou colocar function getNome e o return this nome. Aí eu tenho que colocar também um function setNome, qual que é o nome que vai ser atribuído, então this nome igual o nome que foi passado. Aí eu tenho que vir aqui no classe produtos, e aqui onde está para acessar o nome diretamente, eu não posso acessar o nome, eu tenho que acessar o getNome, porque o nome agora está como privado, e o get, não, o telefone ainda está público, então não tem problema. Mas vocês se lembram também que aqui eu criei o produto e eu usei direto o nome, então eu não posso, eu vou ter que colocar também o setNome. Ok? Então não é difícil de entender, eu acho que é mais trabalhoso para fazer do que difícil de entender. Então se eu coloquei como privado, eu tenho que ter um método set para poder atribuir um valor para ele, e um método get para poder acessar o valor dele. Então aqui está errado, é nome maiúsculo, não, está certo, é nome maiúsculo, que é esse atributo. Então eu vou testar agora com essa alteração, e ok. Então visualmente não alterou nada, mas do ponto de vista de funcionamento alterou sim, e ele está mais seguro. Então agora eu posso colocar restrições aqui e ter certeza de que ninguém vai enfiar o dedão aqui, por exemplo, e alterar de forma aleatória o nome. E isso eu deveria então fazer para cada um dos atributos. Ok? Então, relacionamento, associação. Esse é um dos tipos mais comuns e é assim que a gente pode implementar ele em PHP. Ok? Então até a próxima videoaula com uma outra forma de relacionamento entre objetos.